Bom dia de novo. Beleza? Bom dia novamente, meu povo. Voltamos. Deixa a galera entrar aqui para a gente continuar não, para a gente começar agora uma nova parte do nosso conteúdo, tá bom? Deixa o pessoal ingressar aqui na reunião. Todos ingressando, a gente começa. Bom, antes de começar, deixa eu perguntar para vocês. Só deu aquela travadinha no início lá, né? Da aula. Mas foi uma travada bem enorme. Foi? Então eu vou, a partir da próxima aula, vou botar o cabo para evitar esses travamentos. Mas a internet aqui ficou boa também. Lá no apartamento que eu estava com o cabo, a gente não teve mais problema. E aqui eu estou Professor, usando o Wi-Fi, tá beleza, mas eu vou botar o cabo para evitar. Sim, pode Beleza. falar, Danilo. e na primeira aula, eu estava na primeira aula, aí depois dessa travada que deu, né, não deu mais, não travou mais não, eu consegui te ouvir você falando. Beleza. É uma travadinha assim, ou outra normal, né? Não tem jeito, sempre tem. Mas aí, de qualquer forma, para evitar, eu vou colocar o cabo, vou usar ela cabeada, porque cabeada eu já vi que não dá problema. Quando a gente usa ela cabeada, direto do roteador, dificilmente ocorre queda de sinal e travamento. Pode ocorrer, né? Não está livre de ocorrer, mas é bem menos. De qualquer forma, depois que eu mudei aqui, a internet aqui nessa região é melhor. Eu acho que o meu problema lá era o limite mesmo da cidade. Eu estava no final, lá acima da Fainó, num ponto que a transmissão já é ruim mesmo, porque já está no limite deles de transmissão. Certo? Mas vamos lá, aqui tá beleza agora. Vamos começar um novo conteúdo. Então, como eu havia dito para vocês, esse conteúdo não cai na avaliação do dia 10 na AV2, tá certo? Então, não vai ser cobrado vetores. Vetores a gente vai cobrar depois, certo? E esse conteúdo envolve o que a gente chama de cinemática vetorial, tá? Então, nós temos a cinemática dividida em duas partes. A cinemática escalar, que é a cinemática que a gente estudou até agora, tá? Cinemática escalar e a cinemática vetorial. Cinemática escalar, ela estuda as características de grandezas escalares. E a cinemática vetorial estuda as características de vetores, grandezas vetoriais. E qual a diferença entre isso? Então, nós temos diversas grandezas físicas, tá? Algumas grandezas físicas, o que são grandezas? São as características que a gente está estudando, no caso desse assunto agora, de movimento. Então, qualquer característica de movimento é uma grandeza física. O tempo é uma grandeza física, a aceleração é uma grandeza física, a velocidade é uma grandeza física, a gravidade é uma grandeza física, a altura e assim sucessivamente. Então, todas as características que nós estamos estudando é uma grandeza física, tá? E essa grandeza física, ela pode ser classificada como escalar ou como vetorial. Qual a diferença da grandeza escalar e da grandeza vetorial? A grandeza escalar, ela é definida por uma unidade e por um valor numérico. Então, quando eu falo o valor numérico e a unidade dessa grandeza, eu já defini tudo sobre essa grandeza, tá certo? Então,
Grandeza escalar é aquela que é definida pelo valor numérico e pela unidade. E a grandeza vetorial? A grandeza vetorial, ela precisa, além do valor numérico e da unidade, ela precisa ser associada a uma direção e a um sentido. Então, você precisa conhecer a direção e o sentido dessa grandeza para que você possa definir e analisar corretamente essa grandeza. Tá certo? Então, grandeza escalar é definida pelo valor numérico e pelo módulo apenas. Pelo valor numérico e pela unidade apenas. Enquanto que a grandeza vetorial, ela precisa ser associada a uma direção e a um sentido, para que você possa definir e analisar corretamente essa grandeza. Certo? Todo mundo entendeu o que é grandeza escalar e grandeza vetorial, gente? Sim. Ficou claro aí para todos? Professor, repete, por favor. Pois não. Veja bem, uma grandeza escalar é aquela que é definida apenas pelo valor numérico e pela unidade, tá? Então, por exemplo, se eu digo para você que a massa de uma cadeira é de 5 quilos, eu estou te dando o valor numérico, que é 5, e a unidade, que é quilogramas, ok? Você definiu tudo sobre a massa dessa cadeira? Sim. Né? Existe mais alguma coisa que eu preciso falar dessa massa? Não. Então, eu defini massa com o valor numérico, que era 5, a massa da cadeira, e a unidade, que foi quilogramas. Então, se eu dei o valor numérico e a unidade e defini essa grandeza, que grandeza foi essa? A massa é uma grandeza o quê? Escalar. Eu defini a massa com o valor numérico e com a unidade apenas. Porém, existem grandezas que não são definidas apenas com o valor numérico e com a unidade. Elas precisam ser associadas a uma direção e a um sentido. Só assim elas ficam definidas. Então, essas grandezas são as chamadas grandezas vetoriais. Por exemplo, se eu digo para você que eu realizei um deslocamento de 2 metros, eu estou dando o valor numérico, que é 2, e estou dando a unidade, que é metros, tá certo? Você sabe qual foi o meu deslocamento? Vocês sabem qual foi o meu deslocamento? Não, porque eu posso deslocar para frente, posso deslocar para trás, posso deslocar para a direita, para leste, posso deslocar para oeste, para a esquerda. Então, você só vai saber, Natália, qual foi o meu deslocamento se eu disser para você, olha, eu vou deslocar 2 metros na direção vertical, sentido norte, por exemplo. Na direção horizontal, sentido leste. Ou se eu vou deslocar para frente, ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo. Não precisa necessariamente estar falando em pontos cardeais. Você pode falar que deslocou para a direita, que deslocou para a esquerda, tá certo? Mas quando você fala isso, você está dando uma direção e um sentido. E quando você faz isso, você está definindo totalmente essa grandeza. Então, deslocamento não é uma grandeza escalar. Por quê? Quando eu falei para você que o meu deslocamento foi de 2 metros, eu dei o valor numérico e a unidade e ele não ficou definido. Você não sabia qual era o meu deslocamento. Para você saber qual foi o meu deslocamento, eu precisei determinar para você a direção e o sentido. Então, eu vou falar, desloquei 2 metros na direção horizontal para a direita. Você já sabe que eu andei 2 metros para esse lado, certo? Então, eu precisei associar uma direção e a um sentido. Logo, o deslocamento é uma grandeza o quê? Vetorial. Conseguiram entender a diferença agora? Ficou beleza? Sim. Então, gente, grandeza escalar é aquela que eu já vou definir com o valor numérico ou unidade. E a grandeza vetorial é aquela que eu preciso de uma direção e de um sentido para poder defini-la. Então,
Eu dei o exemplo aqui de massa, tá? Massa é uma grandeza escalar, porque só o valor numérico e a unidade define. Outro exemplo, tempo. Se eu digo para vocês que o tempo de duração dessa aula é de 40 minutos, definir o tempo de duração dessa aula, definir. Não preciso saber mais nada, já disse qual é o tempo. Eu dei o valor numérico, que é 40, e dei a unidade, que é minutos. 40 minutos é o tempo dessa aula. Não tem como eu falar mais nada sobre o tempo dessa aula. Então, o tempo é uma grandeza o quê? Escalar. Definir com valor numérico e com a unidade. Certo? Outro exemplo, volume. Se eu digo para vocês que o volume de uma caixa d'água é de 1.000 litros, preciso falar mais alguma coisa sobre o volume da caixa d'água? Não, já defini tudo. O valor numérico, que é 1.000, e a unidade, que é litros. Definir 1.000 litros é o valor do volume daquela caixa d'água. Então, volume é uma grandeza o quê? Escalar também. Tá certo? Então, nós temos massa, tempo, volume. Outro exemplo, temperatura. Se eu digo que o dia hoje, a temperatura hoje está em torno de 22 graus centígrados. Falei o valor numérico e a unidade, 22 graus centígrados, que é a unidade. Ok? Preciso falar mais alguma coisa sobre a temperatura? Não, defini a temperatura. E logo, temperatura é uma grandeza escalar, porque foi definida pelo valor numérico e pela unidade apenas. Ok? Agora, se eu falo para vocês, eu dei o exemplo de deslocamento. Aí, se eu falo para vocês que o deslocamento foi de 2 metros, como eu já dei o exemplo aqui, a gente precisou determinar qual a direção e o sentido. Então, o deslocamento é um exemplo de grandeza vetorial. Outra coisa, se eu digo para vocês, por exemplo, que eu apliquei uma força de 10 newtons numa cadeira, você sabe tudo sobre a força? Não. Eu posso aplicar uma força para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. Então, eu preciso definir qual foi a direção e o sentido de aplicação dessa força, para poder analisar o que vai ocorrer com a cadeira. Então, simplesmente eu posso chegar na cadeira e sentar. Eu estou aplicando uma força na cadeira, mas essa cadeira vai ficar em repouso. Se eu aplicar a força de 10 newtons na cadeira para cima, ela vai subir. Se eu aplicar de baixo para cima. Se eu aplicar para um lado, ela vai deslocar para um lado. Se eu aplicar para o outro lado, ela vai deslocar para o outro lado. Então, existem condições diferentes para aplicações dessa força. Então, eu preciso associar a força a uma direção e a um sentido para que eu possa definir essa força. Então, a força é um exemplo de grandeza vetorial, tá certo? Estão me perguntando aqui a gravidade. Gravidade é aceleração. Aceleração precisa da direção e sentido, tá? Então, a aceleração é uma grandeza vetorial, não é escalar. Gravidade é aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade também é uma grandeza vetorial. Qual é a direção e o sentido? Direção vertical, sentido para baixo. Sempre é a direção e o sentido da gravidade. Ok? Mas é uma direção e um sentido definido dela. Tanto que ela atua diferentemente nos movimentos. Se o corpo está subindo, o que vai acontecer? A gravidade vai reduzir a velocidade, porque ela vai estar oposta à velocidade. E se ele estiver caindo, ela vai aumentar a velocidade, porque ela vai estar a favor, na mesma direção e sentido da velocidade. Ok? A velocidade também é uma grandeza vetorial. Eu posso dizer para vocês que um veículo deslocou com velocidade de 70 km por hora. Você sabe para onde esse veículo deslocou? Não. Se ele estiver no entroncamento, por exemplo, num trevo, você tem que falar se ele foi para o norte, se ele foi para o sul, se ele foi para leste, se ele foi para o oeste, para poder saber para onde esse veículo está desenvolvendo essa velocidade. Ok? Isso influencia em características do movimento. Se eu quero saber o tempo que ele demora para chegar em tal ponto. Se ele pegar um caminho, pode ser um caminho mais curto, outro mais longo, e isso daí vai influenciar nas características do movimento. Ok? Então, existem grandezas
escalares e grandezas vetoriais. Grandeza escalar é definida apenas pela unidade, pelo valor numérico. Grandeza vetorial precisa, além do valor numérico e da unidade, precisa ser associada a uma direção e a um sentido, para que a gente possa determiná-lo. Certo? Ficou claro aí agora para todo mundo o que é grandeza escalar e grandeza vetorial, meu povo? Tá, beleza? Sim. Joia. Então, nós já estudamos grandezas escalares. Ah, professor, mas você acabou de falar aí que velocidade é vetorial. Acabou de falar que a aceleração é vetorial. E a gente estudou em cinemática escalar. Vocês não devem ter percebido, mas nas questões, quando ele pedia para calcular, ele pedia para calcular, calcule, determine a velocidade escalar média, determine a aceleração escalar. Por quê? Apesar da grandeza ser vetorial, nós estávamos apenas calculando o quê? O valor numérico e o módulo. Eu não pedi para você determinar qual a direção e o sentido que o carro estava deslocando. Eu não pedi para você calcular qual a direção e o sentido que a aceleração estava atuando. Eu pedi para você calcular o valor da aceleração e o valor numérico da velocidade. Então, a gente fez uma análise escalar, mas a análise escalar de uma grandeza vetorial. Então, a grandeza, ela é vetorial. Quando você respondeu para mim que um veículo desloca com velocidade de 100 km por hora, você não está definindo para mim a velocidade do veículo. Você só está me dando o valor numérico e a unidade. Você não está me dizendo para onde o veículo está deslocando. Então, eu não posso definir as características de deslocamento desse veículo. Tá certo? Porém, a gente estava estudando o movimento retilíneo. Então, a gente pode fazer essa análise escalar porque o cara está deslocando numa linha reta. Então, você sabe que ele sai de um ponto A e vai para um ponto B. Né? Vai ser só uma direção e um sentido. Então, não tem problema fazer essa análise escalar. Então, a gente analisou velocidade escalar, aceleração escalar, porque foi a forma que a gente estava analisando. Porém, a grandeza, a aceleração e velocidade são grandezas vetoriais. Por isso que a gente estava estudando cinemática escalar, porque nós estávamos analisando de forma escalar, de forma apenas de valores, de intensidade de valores, tá certo? As grandezas, sem considerar a direção e o sentido. Porém, a partir de agora, nós vamos fazer uma análise vetorial. E nessas grandezas vetoriais, a gente vai ter que levar em consideração a direção e o sentido. Bom, toda grandeza vetorial, ela é representada por um vetor, tá? E o que é um vetor? O vetor é um segmento de reta que está associado a uma direção e a um sentido e tem a capacidade de representar uma grandeza escalar qualquer, tá? Então, qualquer grandeza escalar, ela pode ser representada por um vetor. Então, força pode ser representada por um vetor. Velocidade pode ser representada por um vetor. Qualquer grandeza vetorial pode ser representada por um vetor. Tá? Porque esse vetor vai determinar o módulo, tá? Vai ter que vir com a referência da unidade, determinar a direção e o sentido dessa grandeza vetorial. Então, o vetor é um ente matemático abstrato, definido por um valor real, ou seja, um módulo e uma intensidade qualquer, ou uma intensidade qualquer, associado a uma direção e um sentido. Ou seja, ele vai ser um segmento de reta, tá? Esse segmento de reta que está em azul, ele apresenta um módulo que é o valor do tamanho dele, ok? Apresenta uma direção e apresenta um sentido. Então, o vetor é um segmento de reta que representa a direção, o sentido
e o módulo daquela grandeza vetorial. Então, o que acontece? Nós temos como definição que o vetor é um segmento de reta. Um segmento de reta associado a uma direção e a um sentido. Então, o segmento de reta é isso aqui de azul. Um segmento de reta por si só, se não tiver a setinha, ele não é um vetor. Por quê? Porque se você traça apenas um segmento de reta, ó, se você tem apenas uma reta, essa reta aqui, ela não pode ser considerada um vetor, porque ela tem direção, mas ela não tem sentido. Ela não está associada a um sentido. Então, se eu coloco aqui, ó, a setinha para cá, eu estou indicando que ela está nessa direção horizontal, sentido oeste. No exemplo que eu passei aqui, você tem a direção horizontal, sentido leste, tá? Então, a pontinha da seta, ela representa o sentido desse vetor. Então, a direção está representada no segmento de reta e com a pontinha da seta você tem o sentido desse vetor. Então, o que é um vetor? É esse segmento de reta, tá bom? Que está de azul. Esse segmento de reta ele está associado a uma direção e a um sentido, certo? E como ele está associado a uma direção e a um sentido, ele representa uma grandeza vetorial. Ele vai corresponder a um módulo, a um valor numérico qualquer, e esse valor numérico que ele corresponde vai ter que estar associado a uma unidade. Então, qualquer segmento de reta é um vetor? Não. Se eu tenho esse segmento de reta aqui, ele é um vetor? Não. Se eu tenho esse segmento de reta, ele é um vetor? Também não. Ele precisa ter o quê? A pontinha da seta para indicar qual é a direção e o sentido. Então, um segmento de reta por si só tem uma direção horizontal, vertical, mas não tem o sentido. Então, quando eu coloco a pontinha da seta, eu tenho um sentido. Então, por exemplo, esse vetor, direção horizontal, sentido leste, tá certo? Então, você tem aqui sentido leste. Esse outro vetor aqui, direção vertical, sentido o quê? Norte ou para cima. Se a setinha estivesse para baixo, o sentido era sul. Se estivesse para cá, como eu falei para vocês, era oeste. Então, um vetor, ele é um segmento de reta com uma setinha, indicando a direção e o sentido da grandeza vetorial. Entenderam o que é um vetor? Esse segmento de reta em azul, tá certo? Com a setinha indicando a direção e o sentido. Professor, esse vetor ele vai representar o quê? Ele vai representar qualquer grandeza vetorial. E como eu vou saber qual é a grandeza que ele representa? Aí o cara tem que indicar na questão. Eu não posso passar para vocês esse vetor e pedir para você calcular e determinar o que ele representa. Eu posso passar para você esse vetor e falar lá no enunciado da questão. O vetor abaixo ou o vetor a seguir representa a aplicação da força em um corpo de massa igual a 20 quilos. E aí você tem a setinha indicando o vetor. Se eu falei que esse vetor representa a força, ele vai estar lá na seta, vai estar do lado da setinha, essa simbologia aqui, ó. F entre parênteses N, indicando que esse vetor representa a força em newtons. Então, ele tem que passar para você o valor da grandeza, qual a grandeza, o símbolo da grandeza e a unidade, para você saber que grandeza vetorial esse vetor representa. Esse vetor ele pode representar a força em newtons, mas eu posso colocar esse mesmo vetor e falar para vocês numa questão que esse vetor ele representa, sei lá, representa velocidade. E essa velocidade ela vai estar em metros por segundo, por exemplo. Tá?
Então, esse vetor representa a velocidade em metros por segundo. Ou posso ainda falar que esse vetor representa a velocidade, mas representa a velocidade em quilômetros por hora. Aí você vai definir em quilômetros por hora, certo? Então, ele pode representar qualquer grandeza vetorial. Mas quem vai definir isso é a questão. Eu não posso adivinhar, nem pedir para vocês adivinharem qual é a grandeza que esse vetor representa. Isso tem que ser representado, tem que ser expresso na simbologia que vem acompanhando esse vetor. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que o vetor é esse segmentozinho de reta em azul, e esse segmento de reta em azul, ele está associado a uma direção e a um sentido, tá? E ele representa uma grandeza vetorial qualquer. Bom, essa parte que nós vimos é a representação gráfica. Um vetor ele pode ser representado graficamente e simbolicamente. Graficamente é o segmento de reta, é a retinha com a direção e o sentido. E simbolicamente nós temos o símbolo do vetor. O símbolo do vetor é a grandeza que ele representa com a setinha em cima. Então, o vetor A, quando vocês observam que tem essa setinha em cima, você sabe que é o vetor daquela grandeza. Então, se aqui chamei de A, com a setinha, esse é o vetor A. Vocês já observaram nas questões que vocês observam lá no livro, então até mesmo no conteúdo, quando ele fala de gravidade, ele coloca G com a setinha em cima? Já viram isso? Então, G com a setinha em cima é porque está representando a grandeza vetorial, que é a gravidade. Tá certo? Então, G vem sempre acompanhado com a setinha em cima. E a setinha em cima, essa representação simbólica, nada tem a ver com a direção e o sentido do vetor. Tá? A gravidade tem lá o G com a setinha para a direita e você sabe que a gravidade, o vetor é para baixo. Tá? É perpendicular, vertical para baixo. Mas a setinha da gravidade vai estar igual está aqui no A, para a direita. Então, porque essa setinha em cima da nomenclatura da grandeza indica apenas que é um vetor, que é uma grandeza vetorial. Nada tem a ver com a direção e o sentido da grandeza, tá certo? Então, força, você pode ver a letra F com a setinha em cima. Se é velocidade, você pode ter V com a setinha em cima. Está indicando que é uma grandeza vetorial. Nada tem a ver com o vetor propriamente dito, tá bom? É apenas um símbolo, a simbologia da grandeza vetorial, ok? Se eu coloco A com a setinha e a barra, eu estou determinando o módulo do vetor A. Ou seja, eu quero apenas a direção, apenas o valor numérico do vetor A. Então, estou tirando a direção e o sentido. É como no número. Quando eu peço o módulo, eu retiro o sinal. Matematicamente, o sinal corresponde à direção e o sentido. Em matemática e em física também. Tá certo? Então, o sinal numérico representa a direção e o sentido, tanto na matemática quanto na física. Quando eu coloco o módulo daquele valor numérico, eu vou determinar o valor algébrico daquele número, o valor que ele representa numericamente, sem o sinal, que é sem a direção e o sentido. A mesma coisa o vetor. Quando eu pego o módulo do vetor A, eu determino apenas o valor numérico desse vetor, sem considerar a direção e sentido. Então, A é igual ao módulo do vetor A, certo? É o A sem a direção e o sentido, consequentemente, sem a setinha em cima. Beleza? Então, quando eu escrevo a letra ou o símbolo da grandeza e não coloco a setinha em cima, nós estamos calculando apenas um módulo. Estamos fazendo uma análise escalar, como a gente fez lá em velocidade e aceleração no movimento variado. Tá ok? Todo mundo entendeu isso, gente? Alguma dúvida sobre essa parte aí inicial? Tá tranquilo? Estão conseguindo entender o que é vetor?
Ô, professor, tem alguma diferença desse A aí sem nenhuma seta e esse A de cima aí que estava sem nenhuma reta do lado? Porque os dois são Aqui? módulo do vetor A? É. Sim, não, tem aqui, ó, por exemplo. Quando eu coloco o módulo de A, eu vou retirar a setinha de cima. Então fica A, tá? É porque aqui o A coincidiu com o vetor, tá certo? Então, esse A aqui, com a setinha entre as barras, é o mesmo A sem nada. Porque você vai retirar justamente quando você coloca o número com sinal menos 10 entre as barrinhas, menos 10, o módulo de menos 10 é igual a 10. Entendeu? Então aqui é a mesma coisa. É como se a setinha fosse o sinal. E aí você tira o sinal, tira a setinha. Então, o módulo do vetor A corresponde a A, que é o valor numérico de A. Conseguiu entender? Entendi. Beleza. Bom, então, as características de um vetor. O módulo é representado pelo comprimento do segmento de reta. Então, o tamanho do vetor indica o valor numérico. Porém, isso tem que ter uma escala pré-estabelecida, como eu falei para vocês. Ele representa a velocidade em metros por segundo. Ele pode representar a velocidade em quilômetros por hora. Ele pode representar a força em newtons. Então, você precisa estabelecer, o cara que vai fazer a questão, precisa estabelecer qual a unidade e qual a grandeza que aquele vetor representa. Tá certo? Só assim você vai poder analisar o vetor. Tem uma direção na reta que contém o segmento. Então, para aquela reta, ele tem uma direção naquela reta. E o sentido vai ser a orientação do segmento, exatamente a pontinha da seta, que é a orientação desse segmento de reta. Se for apenas uma reta, você não vai ter como determinar o sentido. Uma reta apresenta uma direção, mas ela pode ter dois sentidos, né? Se eu tenho essa reta aqui, ó, correspondente à lateral do celular. Essa reta, ela tem uma direção horizontal. E qual o sentido dessa reta? Ela tem dois sentidos. Ela pode estar para leste, pode estar para oeste, que eu não estou indicando aqui. Então, um segmento de reta por si só, ele apresenta uma direção e dois sentidos. Quando eu coloco a setinha, aí sim eu estou estabelecendo o sentido. Então, aqui a direção é horizontal, sentido leste. Se a ponta da setinha estivesse para cá, seria sentido oeste. Tá certo? Então, a ponta do vetor representa a orientação desse segmento de reta. Por exemplo, dado o vetor V, então esse vetor eu chamei de V, com a setinha em cima, é uma grandeza vetorial. Determine o seu módulo, sua direção e o seu sentido. Bom, ele dá um segmento de reta, tá? Pontilhado, no qual está inserido o vetor. Esse vetor é o vetor AB, que nós chamamos de vetor V, tá? E aí você observa que esse vetor ele tem uma, duas, três partes desse segmento graduado, tá? E esse segmento pontilhado graduado, ele disse que cada parte equivale a uma unidade. U, um U, tá? U está representando unidade, porque ele não estabeleceu qual é a unidade. Mas aqui, esse vetor, ele vai ocupar três partes desse gráfico com escala que cada parte equivale a U. Então, você vai chamar a unidade de U, tá? O módulo do vetor representa numericamente o comprimento da reta. Nossa reta tem um comprimento de uma, duas, três. Três partes desse segmento, tá? Que representa uma unidade, U. Então, qual o módulo do vetor? O módulo do vetor é 1, 2, 3. Então, o vetor acima tem módulo 3. E a unidade, U, porque ele chamou cada parte de U. Poderia ser aqui, por exemplo, velocidade em metros por segundo. Esse vetor seria 1, 2, 3 metros por segundo. Tá certo?
Poderia ser velocidade em quilômetros por hora. Seria 1, 2, 3 quilômetros por hora. Poderia ser força em newtons. Seria 1, 2, 3 newtons. Porque cada parte dessa representa uma unidade. Essa unidade, quem vai fazer a questão, eu ou qualquer outra questão que tiver sido elaborada, outra pessoa vai elaborar, estabelecendo qual é a unidade para vocês. Então, quando ele não disser, chamar aqui de U, você vai falar 3U. Então, como ele fez aqui nesse exemplo, pegou 1, 2, 3, cada tracinho equivale, cada espaço equivale a U, então o módulo do vetor é igual a 3U, que é igual à distância entre os pontos A e B. 1, 2, 3 espaços da escala graduada. Então, dessa forma, eu estabeleci o módulo e a unidade do vetor. Definir essa grandeza vetorial, gente? Não, porque eu disse para vocês que uma grandeza vetorial ela só é definida com o valor numérico, com a unidade, com a direção e algum sentido. Então, aqui, quando eu falei para vocês que o módulo é igual a 3U, eu só estou definindo a metade do vetor. Eu não tenho nem a direção e nem o sentido. Eu só dei o módulo e a unidade. Então, vamos determinar a sua direção. Que direção é essa? É a direção equivalente à direção da reta graduada. E a reta graduada está na direção horizontal. Então, a direção é a mesma da reta R. Direção horizontal, tá? E o sentido é a pontinha da seta. O sentido aqui está para a direita ou leste, tá? Então, tanto faz você falar direção horizontal, sentido leste, ou direção horizontal para a direita. Você está determinando a direção e o sentido. Então, você está definindo essa grandeza vetorial. Portanto, as características de um vetor são essas. Você tem o segmento de reta em uma escala graduada, você vai contar os espaços que ele ocupa, isso vai dar o valor numérico. A unidade tem que estar expressa nesse segmento de reta, você vai colocar, a direção vai coincidir com a própria reta e o sentido vai estar representado pela pontinha da seta. Beleza? Conseguiram entender isso aí? Dúvidas, meu povo? Todo mundo entendeu o que é um vetor? Uhum. Fala mais alto, por favor, Pedro, não ouvi. Professor, vai colocar esses slides no Webclass? Não, vou colocar um resumo, mas isso aí você tem no módulo, tá? Os slides não, mas tem um resumo com isso aí também. Um resumo que é semelhante. Mas todo esse conteúdo, toda essa explicação você tem no módulo, tá bom? Esses slides eu não posso colocar lá, porque isso daí eu pego slides já prontos e aí tem direito autoral. Então, eu não posso publicar o que outra pessoa fez, entendeu? Mas eu faço os resumos que eu mesmo faço e eu posto lá para vocês. Que tem esse mesmo conteúdo, só não está em forma de slides, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Todo mundo entendeu? O que eu quero nessa aula é que vocês entendam o que é grandeza vetorial e entendam o que é vetor. Tá? Depois a gente vai analisar detalhadamente e explicar aí na sequência isso aí. Tá joia? Beleza. Então, meus queridos, obrigado pela participação de vocês na aula de hoje. Qualquer dúvida, estou lá à disposição de vocês. Não esqueçam de ler o conteúdo no módulo, acompanhar isso lá no módulo, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tá? E aproveita esse tempinho que vocês têm aí para estudar também para a prova, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beleza. Valeu, O bom senhor vai dia. postar, né, a Professor. primeira aula, né? Vou Class? sim, vou sim. Vou. Beleza. Valeu? Um abraço, Valeu. bom dia. Até, Boa professor. aula. Tchau, tchau, galera. Tchau, professor. Tchau, bom Professor. dia, meu povo. Bom restante de aula para todo mundo. Tchau, Valeu. professor. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Valeu? Tchau, tchau.